lá, vamos fazer uma viagem pelo Brasil, um país de riquezas naturais e de inúmeros atrativos para turistas daqui e do estrangeiro. Então, por que isso não acontece? Muitos são os desafios, tantas outras são as propostas. Quem é do ramo quer orçamento, infraestrutura, turismo e meio ambiente. E um grande gargalo, a segurança pública. No início do mês de outubro, a Comissão de Desenvolvimento Regional promoveu uma audiência pública para celebrar o Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro. Data importante, até porque o Brasil, gigante por natureza, não é tão atrativo como a gente gostaria que fosse. Não justifica um país continental com as belezas, com a riqueza cultural que nós temos, ter um nível de turismo tão ainda incipiente como temos no Brasil, perdendo para vários monumentos internacionais. É dia de nós celebrarmos com as pessoas que fazem do turismo o seu meio de vida, que colocam o prato na mesa da sua família, que promovem empregos, que ajudam no desenvolvimento do país, todos que vivem, respiram e trabalham com turismo. É o segmento onde hoje pode, de fato, crescer os empreendedores e, de fato, crescer o serviço e a cadeia e fomentar toda a cadeia de empregos do nosso país. Nós temos que lutar por isso. Quando nós, turistas, procuramos um destino, nós vamos lá atrás do nosso agente de viagens e fala, olha, eu quero conhecer tal lugar, ou quero fazer tal atividade. E aí ele fala, André, basta tu estar no aeroporto tal hora, está tudo arrumado já. Mas atrás dessa atividade do agente de viagens tem o hoteleiro, tem o dono do atrativo, tem o transportador, tem uma gama enorme de pessoas que trabalham para que isso seja possível, para que o turista possa realizar esse sonho de conhecer um novo destino. Então vamos aos números. Eles não são ruins. É que nós temos potencial para sermos muito melhor e maior. Este ano, só no primeiro semestre, foram 3 milhões e 200 mil turistas estrangeiros visitando o Brasil. E se compararmos com o ano passado, em todo 2022, foram 3,6 milhões de estrangeiros. Ainda sobre 2023, a maioria vem da Argentina, Estados Unidos e Paraguai. E os estados brasileiros mais visitados, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Hoje, até agosto, nós já recebemos mais turistas internacionais do que o ano passado inteiro, ou seja, a gente já está aí com 4 meses praticamente de folga para superar, para bater recordes, e esses recordes eles devem chegar na apuração do final do ano. Se todos aqueles que têm vontade de conhecer o Brasil tivessem alguma facilidade, eu tenho certeza que a segunda viagem ia ser muito mais fácil do que a primeira, porque são muitos destinos. Nós recebemos 7 milhões de estrangeiros aqui no Brasil, enquanto em Orlando se recebe, só na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, 30 milhões. Né? O movimento é de 70 milhões, 40 milhões internos, mas de estrangeiros, 30 milhões por ano, numa única cidade dos Estados Unidos. No Brasil, o turismo representa 7,8% da sua riqueza, do que é produzido. O PIB brasileiro é 7,8% do turismo. Em Portugal, já é 18%. É mais do que o dobro do que tem no Brasil. Imagine um crescimento nesse setor. E mais números. Agora, turismo, renda e emprego. A previsão para o setor em 2023 é de uma arrecadação de mais de 750 bilhões de reais, o que significaria 7,8% do PIB nacional. Resultado, quase 8 milhões de empregos na chamada cadeia econômica do turismo. Quando a gente vê o potencial turístico brasileiro e se compara com os outros países e diz, poxa, podia ser muito mais, podia ser muito maior, com certeza, mas é uma realidade, 7,8% do PIB de um país do tamanho do Brasil, é muita coisa. Apenas em maio deste ano, os visitantes gastaram cerca de 567 milhões de dólares, maior quantia da série histórica compilada pelo Banco Central do Brasil. Toda essa efervescência vai render ao setor este ano cerca de 753 bilhões de reais, ou o equivalente a 7,8% do PIB nacional, o que não é pouca coisa. Esse momento para superar os 5%
o registrado no último ano antes da pandemia, quando foram contabilizados ganhos da ordem de 715 bilhões de reais. A Confederação Nacional, inclusive, levantou que as receitas de turismo projetadas para o faturamento desse ano devem chegar a 450 bilhões de reais, o crescimento então de 8,8% em relação a 2022, o que denota um crescimento célere e que nós vamos realmente superar rapidamente as questões de 2019, pré-pandemia, e vamos voltar a patamares e numa tendência de crescimento virtual. Nós vamos lançar um programa chamado Conheça o Brasil Cívico, que será um programa piloto para um turismo de contrafluxo, onde nós vamos utilizar os assentos vazios nas aeronaves no contrafluxo, a ociosidade dos hotéis naquele período para promover turismo para estudantes universitários, estudantes secundaristas, pesquisadores e professores, e o piloto vai ser aqui em Brasília, por isso o nome é Conheça o Brasil Cívico. Daqui a pouco vamos falar dos gargalos. Segurança, é claro, é um deles. Mas antes, as nossas riquezas. Você já conhece a capital do seu país? Já ouviu falar em Jalapão, Cataratas do Iguaçu, Serra da Capivara? Acompanhe. Eu vou em Maceió, eu fico vendo aquele mar de Maceió, não perde para as Ilhas Maldivas, entendeu? A gente tem orgulho de passear pelo nosso país, mas falta tanta coisa ainda que a gente tem que melhorar. Muita gente vem aqui para o Congresso, para a Esplanada, e acha que Brasília é a Esplanada, e não é. Nós temos aqui 3 milhões e 100 mil habitantes, com regiões maravilhosas aqui. Nós temos aqui a segunda maior catedral do Brasil, nós temos aqui mais de 60 cachoeiras, que o turismo rural é muito grande, turismo cívico, né? Religioso. No nosso estado nós temos a Ilha do Bananal, Jalapão, Serra Gerais, Rio Araguaia, Rio Tocantins. Jalapão que tem feito uma verdadeira revolução no ecoturismo. A ópera na Serra das Capivaras. Vocês não vão acreditar na beleza desse evento. Num lugar belíssimo, esculpido pelas mãos de Deus, onde tem a apresentação de uma ópera da mais alta qualidade e imagens são projetadas nas pedras, um negócio realmente inacreditável. Senhores, nós falamos muito de potencialidade. Nós temos hoje produtos extraordinários no país. O Jalapão é um exemplo disso. Aqui também o Encontro das Águas no Amazonas. Aqui no meu estado de Roraima, o Monte Roraima é um produto de envergadura internacional e que hoje consegue nos promover internacionalmente. Festival de Parintins. No dia que você for, Alexandre, eu não vou lhe falar que você não vai... Se eu falar para você aqui, você vai dizer que não é tudo isso. Só você vendo para você acreditar. Você já assistiu o Carnaval na Maquete de Sapucaí? Espetáculo. Brilho, pluma, paetê, carro alegórico, música, bateria. É um negócio extraordinário. Quem já assistiu o Carnaval na Maquete de Sapucaí? Extraordinário, não é? Circo de Soleil. Quem já assistiu? Aquele malabarista, aquela altura, o cara vira, não sei como ele consegue fazer aquele... O Festival de Parintins, se você pegar o Circo de Soleil, somar com o Carnaval da Maquete de Sapucaí, junto, o Festival de Parintins é ainda melhor. Só você vendo para você crer. E um tema que veio para ficar. Não dá mais para separar turismo do meio ambiente. Eu não consigo entender, Moser, uma política de compensação ambiental no Brasil que não vincule diretamente financiamento ao turismo. O único jeito de você proteger uma árvore de mogno é você cobrar pela visitação. É o único jeito que eu conheço. Senão, a pessoa vai precisar comer e vai derrubar aquela árvore e vai comer. No meu estado, você só consegue preservar um fervedouro, que é um fenômeno natural que ocorre nas Serras Gerais e no Jalapão. Você só consegue preservar se você explicar para o proprietário que ele vai ganhar muito mais dinheiro com a visitação, com a preservação, do que com a utilização daquela água cristalina para produzir algum alimento. Então, está mudando toda uma região. Eu acho que isso pode acontecer em Alter do Chão, nos parques do Piauí, no Delta. A primeira coisa que nós fizemos foi
criamos uma expressão dentro do Ministério do Turismo que nós não falamos mais ecoturismo agora, nós falamos ecoturismo sustentável. Então, a preservação dos nossos rios, a manutenção dos nossos mananciais, das nossas florestas, que o mundo hoje, uma das palavras mais pronunciadas no mundo é a Amazônia, passa pela exploração econômica através do turismo sustentável. Eu estou convicto de que essa é a saída, essa é a alternativa para o crescimento de regiões do nosso país que hoje se mostram ainda com um grau de desenvolvimento muito aquém. O dia que a gente tiver colocar o turismo nesse debate ambiental, a gente consegue gerar emprego e renda na mesma área, com um detalhe, essa área vai estar preservada. Isso eu já vi ao vivo. Outra associação vital para o setor? Turismo e segurança. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Eu estava saindo da feira da ABAV no Rio de Janeiro, estava até comentando aqui com a Karine, o taxista comentando comigo o perigo que um turista, ao chegar no Rio de Janeiro, ao desembarcar no Galeão, passa por conta daquela linha vermelha ali. É muito preocupante. Engarrafamento grande ali na saída. O Galeão não tem metrô que liga o aeroporto à Zona Sul nem ao centro. Tiroteio em alguns momentos, não tem policiamento. Eu me preocupo muito ao ver esse tipo de situação, apesar de morar aqui em Brasília, mas eu vejo como um todo, a nível nacional, o problema. Hoje, assistindo televisão, em Brasília já temos visto muito assalto dentro de transporte urbano, esse tipo de coisa me preocupa demais. Parece que é um consenso de todos nós de que essa percepção de insegurança traz uma inibição muito grande para o turismo. Você chega num país como o Japão, segurança total. Chega na Índia, segurança total. Na China, segurança total. Vai na Índia, segurança total. E, infelizmente, no Brasil a gente não pode dizer isso daí. Outro gargalo? Capacitação. O idioma mais que falta, o bom atendimento ao turista nacional e estrangeiro. É raro o hotel que a gente chega que o atendente fala 2 idiomas. Nós temos muita dificuldade nisso tudo em todo o Brasil, em todo o território nacional, principalmente no Nordeste, né? Eu acho que através das entidades fortes a gente consegue levantar o turismo melhor, consegue identificar as falhas regionalmente em cada estado, entendeu? Tanto do lado da segurança, como treinamento, capacitação, mão de obra, logística. E aí também entra um outro desafio, que é, obviamente, a qualificação dos nossos profissionais que atuam no segmento turístico. O que o representante da ABAV comentou agora há pouco é fato, é realidade. Nós precisamos ter mais recepcionistas bilíngues, mais guias de turismo. Além, como foi relatado aqui também, de o nosso pessoal aqui que lida com turismo ser melhor capacitado, de nós termos melhor infraestrutura, pessoas que possam falar mais de um idioma para poder estar preparado para receber todos esses turistas do exterior. Somente com a participação do SESC no turismo social e do SENAC na educação é que nós podemos qualificar, de fato, esse segmento que precisa de tanta ajuda, para termos recepcionistas bilíngues, termos nos nossos aeroportos recepcionistas realmente, de fato, abraçando esse turismo desde a chegada dele até a sua ida, até os nossos guias. Dinheiro para fomentar o turismo, problema eterno. E na comissão surgiu a máxima: assédio orçamentário. Eu acho que a área de turismo no Brasil sofre de assédio orçamentário. Sempre que tem que tomar um dinheiro de alguma coisa, toma um dinheiro do turismo. E é um dinheiro que só circula gerando emprego, ele não circula de outra maneira, né? O que é mais simbólico do turismo que o guia, o motorista de ônibus, de táxi, de Uber. Se nós compararmos o que é investido no setor de petróleo e gás, com plataforma, com gasoduto, com pesquisa, com exploração, com análise, com todos os investimentos que são feitos no setor de óleo e gás, o setor de óleo e gás representa pouco mais de 12% do PIB brasileiro.
e o turismo 7,8%. O turismo representa quase 8% e o petróleo e gás representa 12%. Imaginem todos o que vamos alcançar juntos, mudando esse entendimento, mudando essa concepção, mudando as políticas públicas e mudando também a crença do setor privado e da nossa sociedade. E é isso que nós precisamos, olhar, colocar verba dentro do Ministério do Turismo. É um absurdo. Hoje, o Ministério tem um orçamento de 18 bilhões, enquanto a Argentina, um país quebrado, tem um orçamento de 500 bilhões. É isso que nós precisamos. É isso que eu digo. Contamos aqui no Senado, na Câmara dos Deputados, a nossa eterna gratidão em nome da hotelaria brasileira. O turismo e a legislação. Vamos falar de duas leis. O Fungetur e a Lei Geral do Turismo. O Fundo Geral de Turismo foi criado por decreto-lei em 1971. Ano passado, ele foi remodelado. O novo Fungetur é crédito para capital de giro, máquinas e equipamentos e obras civis, como modernização e reforma. Já a Lei Geral do Turismo, que regulamenta a política nacional do setor, foi aprovada há 15 anos e pode ser modificada pelo Congresso. O novo texto veio da Câmara dos Deputados e está agora no Senado para análise. Estamos levando o nosso programa do Fungetur, que é o Fundo Nacional do Turismo, para os estados. Um projeto chamado Emitur Itinerante, onde nós visitamos as cidades de atrativos turísticos, levamos o fundo para financiar a iniciativa privada de bares, restaurantes, hotéis, pousadas, aqueles que queiram construir, reformar, ampliar. E tem sido um grande sucesso. Nós temos cada vez mais visto o interesse do empresariado em investir, mas o papel estratégico que agora traz o Ministério com o Fungetur representa um anseio de vários empreendedores que querem ampliar a sua participação no mercado turístico nacional. Temos aí alguns itens que merecem a nossa atenção, inclusive, senador. Acho que a Lei Geral do Turismo, que está com o senador Flávio para relatoria, precisa andar. A Lei Geral precisa espelhar a realidade do que é o turismo brasileiro hoje. Ele traz, com certeza, com algumas emendas que vão ser feitas lá, ele traz a realidade do turismo que hoje precisa dessa modernidade, dessa contemporaneidade para podermos avançar e conseguirmos superar os processos em gargalos, né, que a gente está relatando aqui. E se o estrangeiro ainda não vem ao país como gostaríamos, também vale lembrar que o brasileiro não conhece tão bem o Brasil. Pois é, a ideia é dar oportunidades, preços de bilhetes, juros baixos, promoções. Foi anunciado o início da operação do stopover dessas companhias nos voos que trazem turistas estrangeiros para cá, para o Brasil. Então, um passageiro da Alemanha, de Frankfurt, compra uma passagem Frankfurt-Recife, e a escala primeira em São Paulo. Ele vai poder, nesse programa, ou na ida ou na volta, permanecer em São Paulo por 4, 5, 6, 7 dias e depois seguir para Recife, ou na volta de Recife, sem ter que pagar um bilhete a mais. O programa Conheça o Brasil Realiza, que é uma parceria do governo federal, o Ministério do Turismo, com o Banco do Brasil, que vai financiar passagens, pacotes turísticos para brasileiros que queiram viajar dentro do Brasil em até 60 parcelas, com taxas de juros a partir de 1,79% ao mês. Então, são condições muito favoráveis. Os agentes de viagem gostaram muito, lançamos na BAV e realmente está sendo um grande sucesso. Agora, política de reciprocidade ou menos burocracia? O visto para o turista estrangeiro. O Japão acabou de assinar um acordo de reciprocidade com o governo brasileiro, mas nos causa preocupação a questão de uma ratificação do posicionamento do Itamaraty em relação à exigência da reciprocidade. O fato de exigirmos visto para americanos, canadenses e australianos nos vai criar uma dificuldade para o ano que vem em relação a gente crescer e trazer novos turistas de alto poder aquisitivo. Os americanos responderam durante esse período que o Interregno não está em vigor, da exigência do visto, um crescimento exponencial de quase 30% a mais de americanos que vieram para o Brasil e não de negócios, ou seja, eram turistas mesmo. A Argentina não exige vistos americanos e explodiu na questão dos americanos visitando a Argentina. E claro que se eles viessem, se nós conseguíssemos ter aí uma prorrogação do Interregno, uma discussão mais efetiva sobre isso, um americano que viesse para a América do Sul
Claro que poderia visitar a Argentina, poderia visitar o Brasil, eventualmente o Peru, mas conseguiríamos trazer um número muito maior de turistas americanos para o Brasil se a gente superasse esse processo. Tema polêmico que ronda o Congresso e faz a fama de cidades no exterior. Aqui é proibido o turismo e o jogo. E Las Vegas começou com o jogo. Hoje o jogo não é tão importante lá, ele é um componente, mas na verdade ele é uma entrada para a questão de investimentos culturais, atrativos turísticos inúmeros, é um processo que deve ser ressaltado. O jogo não é em si uma definição da necessidade total, mas ele é uma porta de entrada para nós trazermos outros investimentos culturais, artísticos e de tecnologia principalmente, né? E essa discussão não poderia faltar: o turismo e os impostos. O setor de turismo, hotéis, bares, restaurantes, aviação regional, eventos culturais foram contemplados, né, na votação na Câmara. Esperamos que isso possa ser mantido aqui no Senado, senador, mas a gente também quer suscitar que a intermediação das agências de viagem não foi contemplada. A reforma tributária é um documento complexo que envolve toda uma nova sistemática de como atuar ou como encarar o turismo, mas nós precisamos contemplar essa cadeia também das agências de viagem. Vamos olhar para esse setor de serviço, da hotelaria, de um modo geral para o turismo. Uma alíquota diferenciada, como nós conseguimos para a hotelaria, para os parques, lá na Câmara. Mas, de um modo geral, para todo o turismo. A cadeia do turismo é extensa. Agentes de viagem, companhias aéreas, hotelaria e, claro, gente como a gente, para atender quem vem de fora ou reside aqui mesmo. Ninguém foge à responsabilidade quando o tema é melhorar, aperfeiçoar o nosso turismo interno. A responsabilidade é de cada um de nós, inclusive o cidadão que vive nas cidades, que vê um turista transitando na sua cidade, que pode ajudar ou não ajudar, que pode ser receptivo ou não ser receptivo, que pode ser hospitaleiro ou não ser hospitaleiro. O Brasil é um país lindo, com muito potencial e que precisa, e aí faz parte aqui da nossa articulação junto ao Congresso Nacional, junto ao ministro, junto ao presidente da República, para que a gente tenha ações permanentes, né, para que a gente possa avançar nesse sentido de fortalecer e ter como um tema principal que o turismo é capaz sim de gerar muito emprego e muita renda para o brasileiro. Quem cuida do destino é o poder público. Né? Quem promove o destino, quem promove o Brasil é o poder público. Né? Não é papel do empresário essa promoção, mas do poder público. Mas se não trabalhar junto, empresário e poder público, a gente não vai conseguir desenvolver essa atividade com a competitividade que a gente precisa quando a gente está competindo com destinos como a Espanha, como a Grécia, como os Estados Unidos, como muitos outros. Depois da pandemia, nós temos que, de fato, nos unirmos para que a gente possa mostrar esse Brasil interno aos brasileiros e sermos os principais fomentadores, de fato, do turismo interno do nosso país. Temos a natureza, temos a mão de obra, temos todas as condições para virar o jogo. O país precisa acreditar na sua vocação para o turismo. Nem que seja igual água mole na pedra dura, mas vamos reconhecer que a força e o potencial dessa indústria, dessa atividade econômica, será para o nosso país, no termo de geração de emprego, redução da desigualdade social, eliminação da pobreza e da fome no nosso país. Esse setor do turismo é a chave. É através da educação e do turismo que a gente pode, de fato, fazer com que o nosso segmento cresça, que esse país tenha um outro olhar e tenha uma cadeia desenvolvida do nosso tão querido turismo. O Brasil tem tudo para ser o maior país do mundo no turismo. Nós temos o norte com o Amazonas, temos o centro-oeste com o Pantanal, temos o nordeste com essas belezas de praia, temos o sul e o sudeste com essas belezas naturais. Somos o primeiro país do mundo em belezas naturais, somos oitavo em cultura. O que está faltando? Digo sempre, se todo prefeito, todo governador, todo presidente da República olhasse para o turismo, eu podia garantir ao senhor, e garanto ao senhor, que nós não tínhamos nenhum desempregado desse país. Sem dúvida, o turismo ela é a atividade do século XXI. Né? É aquela atividade que, bem trabalhada, ela pode ser altamente sustentável do ponto de vista ecológico, né? Preservando a natureza, mas também dando oportunidade de forma muito democrática de emprego e renda,
mas também ajudando a preservar a cultura, a identidade do povo, porque afinal é isso que o turista quer conhecer e o turismo ajuda a preservar isso também. Turismo sustentável, um Brasil para o brasileiro e para o estrangeiro. Nessa viagem tem que caber todo mundo. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.